Olá, companheiros, olá, companheiras. Hoje mais um podcast Hora da Boia aqui. Estamos com o companheiro Helenildo, mais conhecido como Nildo, né? Tesoureiro lá dos metalúrgicos de Guarulhos. Já foi presidente do Diesat, hoje se mantém lá na diretoria do Diesat. Também conselheiro, muito atuante na área de saúde do trabalhador e também na saúde como um todo, né? Nos conselhos de saúde. Então, muito bem-vindo, Nilton. Eu é que agradeço o convite para estar aqui, junto com os trabalhadores e trabalhadoras de Osasco e todos que vão nos assistir, é claro, com esse grande sindicato que você hoje está presidindo, que tem um histórico muito bonito, um histórico aguerrido na defesa dos trabalhadores. Tem o professor Clemente, ao qual eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que foi um dos espelhos para a gente poder estar aqui atuando nessa área, né, na área de saúde, não só no sindicato, mas como um geral, né, hoje participando ou na federação, ou na força sindical, onde for preciso para que a gente possa colaborar com a questão da área de saúde do trabalhador, porque ainda é uma área que necessita de muito apoio, né? Que necessita de muita luta por parte de todos os movimentos sociais, principalmente os movimentos sindicais que defendem a classe trabalhadora, para que possa se efetivar nos ambientes de trabalho, não só a questão da legislação e das normas, porque isso já está normatizado, cabe a nós fazer cumprir, mas também as políticas públicas, né, de saúde que pouco chegam, às vezes pouco chega até as fábricas ou pouco as pessoas sabem do que é efetivamente uma política de saúde, né? Nilton, você é metalúrgico igual eu, né? Que atua no ramo metalúrgico aí. A gente sabe bastante dos desafios que a gente tem no ramo metalúrgico. Mas hoje você olha a classe trabalhadora como um todo também, por estar no DIESAT, por estar nos conselhos de saúde. Na tua visão, assim, quais os principais desafios hoje que a gente tem nessa questão de saúde da classe trabalhadora? Quais os principais motivos aí de afastamento? Quais as dificuldades que a gente tem? Bom, eu creio que assim, um dos principais motivos para os trabalhadores é a questão da prevenção de acidentes, né? Nós sabemos muito bem que quando fala em prevenção de acidentes, todos acreditam que tem uma CIPA no ambiente de trabalho e já vai resolver a questão. Nós também não vamos demonizar a CIPA. A CIPA é o primeiro passo para fazer a organização do local de trabalho, mas ela sozinha, né? Ela sozinha não vai dar conta das atuações que são necessárias para prevenir os acidentes, dado que é fato, se a gente olhar o número de acidentes do trabalho no Brasil, é claro que em determinado momento ele aumenta, porque a economia está maior, emprega mais, tem mais gente no mercado de trabalho. Claro que a facilidade de acontecer os acidentes, ou estatisticamente vão ter mais acidentes nesse período. E, lógico, foi o período da pandemia que teve menos acidente de trabalho, porque você está com quase todo mundo e, logicamente, necessariamente precisa estar afastado dos ambientes onde se aglomeram pessoas, onde tem muita gente, né? Então, você tem uma redução de acidentes. Por outro lado, você tem lá uma questão de saúde mental, né? Você tem outras doenças que vão aparecer lá com a época da pandemia e que agora também continuam vai dando continuidade a esses agravos à saúde dos trabalhadores. Então, o primeiro momento é a gente, no nosso papel enquanto sindicato, poder fazer essa prevenção dos acidentes no meio de trabalho, que não é uma coisa simples, porque a gente, quando olha para o ambiente de trabalho, a gente sabe, nós aqui sabemos que o ambiente de trabalho ele está dentro da propriedade privada. Né? O meio de produção, as máquinas de produção são propriedade privada de quem administra o capital. Infelizmente, eles também acreditam nessa mentalidade que o trabalhador também é propriedade privada dele, para fazer da forma que ele bem entenda. E não é assim. Por isso que a gente tem que fazer com que cumpram a legislação, que cumpram as normas, que cumpram as convenções coletivas do sindicato, que são muito importantes, aliás, para poder dar a proteção aos trabalhadores e também reforçar essa luta pela proteção, pela prevenção dos ambientes de trabalho na questão dos acidentes e na questão das doenças profissionais, que nós já fomos campeões mundiais. Entre as Lerdort foram um motivo de afastamento por muitos trabalhadores. E hoje, é claro, depois dos acidentes, as questões de saúde mental é que estão tomando conta dos afastamentos na Previdência Social. Então, nós, enquanto sociedade, né, não coloco só sindicato, né, a sociedade, a questão do saúde do trabalhador precisa ser do âmbito da sociedade. Nós não podemos aceitar que morra um trabalhador. Quanto mais, em 2023, o último dado, que morreram 2.888 trabalhadores. Isso, os casos notificados.
Se a gente for ver aquilo que colocaram embaixo do tapete, aquilo que jogaram para baixo do tapete que a gente não consegue enxergar, a gente vai verificar que no ambiente de trabalho, lugar que a pessoa foi para ganhar o pão de cada dia e foi lá para morrer, né? Teoricamente foi para morrer, a gente vai ver que os números no Brasil ainda estão muito longe de ser aquilo que a gente sonhou e ainda sonha um dia, né? De ter um ambiente com zero acidente, com zero mortes e que possa trazer de volta aquela dignidade que o trabalhador sempre quis, né? Porque a luta pela saúde do trabalhador, além de eterna, ela é milenar, né? Desde quando surgiu o movimento sindical, uma das bandeiras do surgimento do movimento sindical é a luta pela saúde do trabalhador, como um todo. Redução da jornada, melhoria das condições de trabalho, não exposição a agentes químicos, a agentes perigosos, a agentes insalubres, né? Então está aí uma grande bandeira para a sociedade e principalmente o movimento sindical, porque de fato e de direito é o que representa os trabalhadores, já está aí consumado pelo Tribunal Superior do Trabalho, apesar dos ataques que a gente recebe, só quem tem direito de representar os trabalhadores em todas as suas demandas é o movimento sindical. Você citou algumas coisas que eu acho importante. Você falou de CIPA que possa ajudar lá na organização dos trabalhadores, fazer prevenção. Outra que você citou são alguns problemas, um diagnóstico que a gente tem que fazer, que é as LER, né? Lesões por esforços repetitivos e saúde mental. Quer dizer, hoje tem muito trabalhador afastado por esses motivos. E uma outra questão que você levantou, que eu acho importante, que a gente poderia conversar um pouco mais, são os dados da Previdência. Né? Então, você falou em quantidade de mortes. Sim. Mas a gente tem visto cada vez mais uma mudança no mundo do trabalho, onde você tem uma quantidade de trabalhadores que não estão cobertos pela Previdência Social. Né? Sim. Então, aqueles trabalhadores que se fala que Uberizados. Empreendedor, né? Chamam de empreendedor e tal. Então, muitos desses trabalhadores não estão cobertos pela Previdência Social. Então, quando acontece um acidente ou ele fica doente e tem uma relação com o trabalho, isso não fica registrado. Né? Então, esses números não aparecem claramente. Né? Você acha que isso é um desafio para a classe trabalhadora reconhecer essas doenças, essas mortes, mesmo desses trabalhadores precarizados ou chamados empreendedores que não estão cobertos para a Previdência? Claro que é um desafio, e o primeiro desafio é ele se reconhecer enquanto trabalhador, né? Ele se reconhecer enquanto uma classe, né? Nós não somos contra as formas de trabalho, as pessoas precisam sobreviver, e para sobreviver precisa trabalhar, né? Uma das formas de trabalho é esse tal modernismo, esse empreendedorismo que eles se coloca na atualidade, ou na uberização, ou nos meninos que estão aí no iFood. Eu tenho até sobrinhos, um sobrinho que está nessa dificuldade toda, mas nós temos que lembrar que da outra ponta precisamos ter uma preocupação, e é justo que tenha essa preocupação, ainda que essas pessoas não enxerguem a força do movimento sindical para brigar para que elas tenham direitos e reconhecer esse direito, que é o direito a uma seguridade social, porque a pessoa está lá em cima de uma moto, num carro, está trabalhando no seu tal empreendedorismo. Mas quando ela fica doente, aonde ela vai procurar assistência? É no SUS. O SUS somos nós, como no geral, que batalhamos para que ele seja universal. Ótimo que ele seja universal. Mas é necessário que para a sobrevivência do SUS e para a própria sobrevivência da Previdência, que haja também uma contrapartida. Ninguém está aqui dizendo que a pessoa precisa pagar horrores para poder usar a Previdência Social. Mas é necessária a preocupação do governo e dos governantes quando é para dar sustentabilidade à Previdência. A sustentabilidade da Previdência também precisa vir desse empreendedorismo. Por exemplo, a gente vai chamar um Uber para sair daqui para ir lá na Galvão Bueno, né? Onde a gente acabou de sair de lá, certo? Então a gente chama o Uber, o camarada cobra lá um valor para nos levar até tal canto. No meio do caminho acontece uma situação, certo? Quem é que vai cobrir nós dois? Quem é que vai cobrir aquele camarada? Então, para o Uber, ela só está se importando com lucro. Agora, nós dois e o camarada que estava dirigindo o ônibus, ou dirigindo o carro, ou fosse uma moto, que aqui está proibida a questão do mototáxi, né? Acho que é mais uma questão política, mas entrando no fato aqui do empreendedorismo, o camarada do Uber, quem é que vai cobrir esse camarada? É o governo.
quem é que vai suprir as necessidades deles? É o governo. Quando não é o governo, quem vai suprir a necessidade desse camarada é alguém que está num trabalho formal. Ele vai ser cuidado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos, pela família, certo? Para fazer aquilo que o Uber, o que o empreendedorismo não lhe dá de garantia. Né? Como eu disse, nós não somos contra isso, mas nós temos que entender que a sociedade precisa proteção, não podemos largar, como hoje a gente verifica aí nas ruas, né? As pessoas largadas. Eu não tenho, a gente não vai ficar aqui julgando por qual opção que ela chegou até lá, mas cabe a cada um de nós poder fazer pelo menos o acolhimento daquelas pessoas para que elas sejam cuidadas, porque eu enxergo aquelas pessoas da rua como seres humanos, certo? Claro que tem todos os problemas que vão acontecer na rua, né? Alcoolismo, droga, furto, isso, aquilo, e nós não estamos aqui para proteger as coisas, mas nós temos que enxergar as pessoas como seres humanos, para a gente poder tratar problemas. Então, quando nós estamos nas fábricas, nós enxergamos todo mundo como trabalhador, como ser humano, que merece respeito, que merece que a lei proteja e que merece que os governantes e os órgãos de Estado olhem para isso. Que nos últimos anos, você sabe muito bem que nós perdemos uma atuação muito brava, perdemos, né, uma atuação muito grande que havia no passado do Ministério do Trabalho e Emprego, para poder fazer as auditorias, porque infelizmente, por mais que nós, sindicatos, queremos tornar o ambiente de trabalho saudável e seguro, nós não temos poder de polícia para entrar numa fábrica. A gente só entra com consentimento quando tem um patrão democrático, porque nós não vamos lá para criar problema. Nós queremos ajudar, fazer com que determinada máquina, determinado ambiente, determinada situação, ela deixe de ocorrer. Para quê? Para garantir o mínimo que é necessário. É garantir o direito à vida, e uma vida com saúde. Tá. Alguns temas aí que são importantes. Você falou da importância do Estado, importância do governo nessa questão de saúde do trabalhador, né? Então, acho que você pontuou isso. No trabalho formal, você tem o Ministério do Trabalho como um órgão que atua, que deve fazer fiscalização e deve fazer normas, regras, para que as empresas tenham que cumprir para amenizar ou para que não tenha acidente de trabalho. Temos a Previdência Social e temos o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele também tem o papel de fazer a prevenção, não deixar que aconteça o acidente, mas ele tem um outro papel também de cuidar das pessoas. Quer dizer, ocorreu o acidente, vai fazer o tratamento e tal. Então, juntando essas coisas, quer dizer, o papel que o governo tem, né, em prevenir os acidentes de trabalho, exigir que as empresas cumpram as regras, e o Sistema Único de Saúde. Então, o governo, esse ano, quer dizer, o Estado, como um todo, né, não é só o governo federal, mas o municipal, o estadual e a União, estão promovendo as conferências de saúde do trabalhador. Então, nós vamos ter, nesse ano aqui, a partir de abril até agosto, nós vamos ter as conferências municipais, regionais, estadual e nacional. No teu entendimento, essas conferências são importantes para o trabalhador? Claro. Lá na ponta, lá, o cara que está trabalhando lá na máquina. Essa conferência, você acha que vai dar algum resultado para esse companheiro, essa companheira? Todas as conferências sempre trazem resultados positivos, né? Quando você organiza pessoas para um bem comum, e o bem comum nas conferências é cuidar da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, quando você organiza a sociedade e quando, participando dessas conferências, nós temos uma representação desses trabalhadores, que os sindicatos, de certa forma, vão ter as suas delegações e vão participar. Então, também tem um olhar da saúde do trabalhador do ponto de vista de quem cuida diretamente dos trabalhadores e quem os representa, que são as entidades sindicais. Claro, que são diversos, né? Nas conferências vão participar metalúrgico, vão participar químico, têxtil, bancário, frentista, ou seja, as categorias vão estar representadas lá na conferência. Cada categoria pode levar a sua demanda. Mas quando a gente fecha os relatórios de conferência, basicamente as demandas são quase todas no mesmo sentido de fazer a ponta funcionar.
porque nós temos o centro de referência. Se a gente olhar só a parte que a gente precisa cuidar da saúde, nós temos as deficiências da saúde que a gente não pode esconder, né? Faltam médicos, né? Faltam enfermeiros, falta estrutura, né? Principalmente na área de saúde do trabalhador, que hoje, para nós, o que a gente ainda tem, quando funciona e aonde funciona, ainda tem bem, são os centros de referência. Os sindicatos, num período recente, quando a gente ainda tinha alguma forma de custeio um pouco melhor, que podia dar uma boa assistência para os trabalhadores, alguns sindicatos acabaram até contratando ambulatórios de saúde, né? Tendo saúde do trabalhador, tendo médico do trabalho, tendo enfermeiro, para quê? Para atender aquelas demandas que vinham de fábrica. Mas com o tempo isso já não foi mais possível, porque é caro, né? Para o movimento sindical é caro. Então, quem é que faz? Quem cobre isso hoje? Quem deveria cobrir isso hoje seria o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Que eu entendo que a conferência é importante para que a gente também possa criar um novo rumo, um novo norte para a RENAST, né? Para a Rede Nacional de Saúde, para que também possa referendar com um novo olhar o centro de referência, para que ele fique mais próximo das demandas, não só das entidades sindicais que representam os trabalhadores, mas também do trabalhador na ponta da linha. Porque, como eu disse, a gente começou aqui falando das LER Norte, né? Quando tem um acidente de trabalho que a pessoa perde um braço, um dedo, né? Apesar que teve um caso em Osasco que o cara perdeu o dedo, o juiz falou que era 10 milhões de anos, né? Vocês ganharam aí uma notoriedade aí na imprensa para bater lá no juiz, que ele não queria perder o menino dele, mas ele não julgou. O companheiro perdeu o dedo mínimo. É isso. E o juiz não concedeu o benefício previdenciário, porque disse que o dedo mínimo ia desaparecer com a evolução da espécie humana. Na verdade, o juiz confundiu o dedo mínimo com o dente do siso, né? E aí os estudiosos, antropólogos da USP deixaram isso claro, né? E ele que fez uma confusão entre dente do siso e o dedo mínimo. E a gente deu publicidade nisso e aí a sentença foi reformulada e o companheiro acabou recebendo o direito previdenciário que ele tinha. Foi isso que aconteceu. Para você ver como que quais as dificuldades que a gente tem no âmbito de saúde do trabalhador, inclusive para fazer a saúde do trabalhador se transformar em direito. Porque ele está lá na Constituição, alguns direitos assegurados, vai estar nas convenções coletivas. Aliás, as convenções coletivas dos sindicatos, elas trazem muito mais direito às categorias do que efetivamente só a CLT, que foi atacada em 2017, com mais de 135 itens que foram flexibilizados, mas só flexibilizou para ajudar patrão e não para ajudar a rapaziada que pega no batente e que constrói a riqueza desse país, né? Ainda tem muita coisa para ser consertada, então você vê, no campo do direito. E aí quando a gente olha os inúmeros processos que tem lá no Sindicato Metalúrgico de Osasco, que tem em Guarulhos, que tem em São Paulo, ou seja, que tem no Brasil inteiro, para que a gente tente, de uma certa forma, restaurar os direitos, principalmente quando nós estamos... Esse foi um caso do juiz, né? Que o camarada perdeu o dedo, mas fisicamente você percebe. Mas imagina, então, esse camarada que está com saúde mental. Como é que a gente prova isso? Né? Esse camarada que tem um problema de coluna, né? Esse camarada que tem um problema no braço, que tem uma tendinite, tem uma bursite, como que você prova isso muitas vezes, né? Como é que a gente faz essa efetividade do direito? Então eu acredito que as conferências nacionais de saúde, né? A Conferência Nacional de Saúde, a Conferência Municipal, né? Que tudo começa nas etapas municipais. Começa na etapa municipal, vai para as macro, vai para as regionais, depois chega na estadual e termina com as conferências nacionais. Então, se a gente partir do pressuposto que nasce na base, nasce no município, aquelas demandas vão sendo acrescentadas até chegar na estadual e lá na nacional tenta-se fazer uma unificação das demandas, ver aquelas que são mais urgentes, porque não adianta colocar tudo no papel, porque vai ficar uma bíblia grande, nada contra a bíblia, mas vai ficar um livro grande, que a gente não vai conseguir ter aquilo que efetivamente tem as coisas que são necessárias e o que é importante, né? O que é urgente e o que é importante. Muita coisa é importante, mas tem algumas coisas que são urgentes, principalmente para acabar não, mas para a gente possa... Eu gostaria que acabasse, mas para a gente minimizar a questão dos acidentes do trabalho no Brasil, minimizar a questão das mortes no Brasil e principalmente a questão da saúde mental. Porque, como eu disse aqui, né, gente? A gente não sabe o que está se passando na cabeça de uma pessoa. A gente tem alguns casos em Guarulhos que a gente não vai trazer nome de empresa nem ninguém aqui, mas a gente tem casos de pessoas que a gente faz entrevista lá na nossa parte de saúde do trabalhador, que a pessoa declara com todas as letras que ela quer tentar o suicídio.
por uma questão de saúde mental afetada dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acredito também que já foi um avanço desse governo, né, no atual governo, fazer uma modificação na NR1, certo? E trazer para a norma regulamentadora. E aí vem a CIPAS, que vai fazer efetivamente esse papel, porque na CIPA atual já tem que cuidar da questão do assédio, mas a CIPA não vai punir, né? A CIPA não vai afastar ninguém, mas ela tem que saber os casos que acontecem e levar para quem é de direito. Leva para a entidade sindical, leva para a empresa, né? Comunica a empresa, comunica a entidade sindical, para que a gente possa, de certa forma, combater esses assédios, para não chegar nessas situações do suicídio como um todo, tá certo? E se a gente olhar só no estado de São Paulo, se eu não estou enganado, naquela participação que nós tivemos lá no tribunal aqui do trabalho, Tribunal Geral do Trabalho, o procurador até tinha dito que só em São Paulo foram 18 mil casos julgados de assédio moral, né? E dos 18 mil, 6.500 efetivamente foram para punição. Então, nós estamos falando de algo que ganha também uma força no campo do direito, né? E, infelizmente, a maioria dos empresários só sabe tomar alguma providência quando ela dói no bolso. Então, por isso que foi importante o governo agora fazer uma tratativa diferente com a NR1, trazer a questão psicossocial para dentro dessa NR, e agora as empresas, a partir de maio desse ano, as empresas têm sim que também na sua prática do dia a dia com a saúde do trabalhador, dar conta dos casos de saúde mental. Então é importante a gente fazer esse debate aqui, é importante fazer esse debate nas entidades sindicais e principalmente lá na conferência, porque aí sai uma determinação de nível nacional e, claro, no Ministério da Saúde, com a nossa participação efetiva, para poder fazer essa demanda das fábricas chegar também na ponta, né? Chegar no governo, chegar na Secretaria de Saúde, estadual, municipal, para que a gente possa, aos poucos, ou quem sabe, de uma vez por todas, eliminar essas questões graves de saúde mental. Legal, Nildo, te agradecer. Sim, a gente vê hoje de que o companheiro ou a companheira que se acidenta no local de trabalho, ela fica invisível para o Estado brasileiro. Sim. Né? Então, tanto no município, no Estado, na União. Então, companheiro ou companheira se acidenta, vai fazer o tratamento, às vezes no SUS ou no convênio médico, às vezes na própria empresa, e simplesmente dão alta, mandam retornar ao trabalho. Um monte. A pessoa procura a Previdência Social, quando o perito não está em greve, que está lá, não atende, quando não, tem uma fila enorme, e quando consegue, o médico, o perito, às vezes nem olha para a pessoa e dá alta, manda retornar ao trabalho. Chega no trabalho, fica aquele vai e volta, porque aí o médico da empresa fala, não, você não tem condição, procura lá novamente. A pessoa fica naquele vai e vem, né? Fica invisível, ninguém quer cuidar. E quando às vezes vai para a justiça também não dá o direito para as pessoas. O Ministério do Trabalho hoje está sucateado, a gente imagina que possa ter uma melhora pequena, porque está tendo o concurso público, deve vir aí perto de 900 novos auditores fiscais para todo o Brasil. O Estado de São Paulo acho que foi o que vai estar vindo mais auditores fiscais, mas mesmo assim são poucas as pessoas para cuidar de um mundo de coisas. Então, essa conferência talvez seja o maior desafio do movimento sindical de transformar essas pessoas invisíveis, né, que o Estado não enxerga, de a gente fazer uma discussão para que essas pessoas se tornem visíveis. Quando ela chegar para ter um atendimento, que de fato tenha um atendimento. Quando chegar na Previdência, que de fato tenha um atendimento decente, né? Se de fato olhe para as pessoas, que a Justiça do Trabalho também olhe, e para que o Ministério do Trabalho possa de fato fazer uma fiscalização, possa mostrar de fato de quem que é a culpa e fazer corrigir o ambiente de trabalho. Eu acho que você e outros dirigentes sindicais no Brasil que atuam bastante nessa área podem dar uma contribuição grande nessa conferência, e eu tenho muita esperança que essa conferência possa ser um divisor de águas, que a gente possa mudar algumas coisas. Então, te agradecer pela presença aqui e deixa a última palavra aí.
dá para os companheiros metalúrgicos? Eu que agradeço mais uma vez aí a participação, né, o chamado para a gente poder estar colaborando e nesse debate com a questão do saúde do trabalhador, mas só fazer uma lembrança aqui, né, Ratinho, Gilberto. Nós temos que sempre, com todos os seus defeitos, a gente tem que sempre defender a democracia, né? Porque nos últimos 4 anos não teve nenhuma conferência. Não teve nenhum debate, não teve nenhum conselho, tudo foi extinto. Na verdade, nos últimos 6. Nos últimos 6, né? Do Temer para cá, os conselhos foram extintos, as conferências foram extintas, não foram realizadas as conferências, né? E agora nós estamos retomando as conferências. Então é importante, apesar, até o governo não gosta também de conferência, porque de lá vão sair demandas que são legítimas, das bases, né? Mas a conferência ela é democrática, para trazer, ela não traz imposição, mas ela traz as demandas para que aqui os problemas sejam resolvidos, né? É a participação popular da sociedade nas conferências. Então, também eu quero aqui aproveitar esse momento, né, que dizer que a gente é na democracia que a gente está conquistando o direito de fazer o debate para fazer a resolução dos nossos problemas. Eu desejo a todos que participarem das conferências, todas estaduais, municipais, estaduais, e que forem eleitos a delegados para as conferências nacionais, quando chegar em Brasília, nós vamos estar mais ou menos aí uns 4.000 delegados lá participando, né? Então são 4.000 cabeças diferentes, não é fácil fazer com que a gente articule, mas eu tenho certeza que a delegação das centrais sindicais que lá estiverem presentes vão fazer uma grande articulação para que a gente possa levar os pontos específicos e que são, tem aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é mais urgente, para a gente fazer a defesa de quem mais precisa, os trabalhadores e as trabalhadoras que constroem a riqueza dessa nação. Obrigado e um forte abraço. Amém a todos nós.